Estão aprendendo, estão acumulando, agregando informação. Quanto mais conflito tem, mais informação ganha, certo? Um budista, ele não pega uma pedra que está no meio do caminho, ele vira a pedra de lado para que ela aprenda mais, porque do jeito que ela está parada ali, ela já acumulou toda a informação que podia, praticamente. Mas se ele virar a pedra de cabeça para baixo, ela começa a aprender mais coisas. É assim que ela evolui também. Ela está ganhando informação. Então, todo mundo interagindo, todo mundo está ganhando informação. Tem que ter uns limites para os que querem impor as coisas demais, mas, em termos sistêmicos, tudo está funcionando. Quando se fala não tem nada errado no universo, é isso que se quer dizer. É que cada coisa está no seu devido lugar, dentro das possibilidades daquele momento, etc, etc. E todos estão evoluindo, respeitando-se o livre-arbítrio de todos e todas as condições do passado, né? Todas as energias que foram agregadas, positivas ou negativas, certo? Há 10 mil anos atrás, o que a pessoa fez, se ela fez coisas boas, está acreditado, se fez coisas negativas, tem um débito a ser resolvido, então aquilo está tudo agregado nos 7 corpos da pessoa, está tudo lá armazenado, sendo contabilizado dia e noite, é um conta corrente em andamento, eterno, e vai andando, vida após vida, após vida, após vida, entre vidas, não para nunca isto. Tanto faz se está encarnado quanto desencarnado, é tudo a mesma coisa. Está aprendendo, ou está trabalhando, ou está ajudando, ou está crescendo, ou está evoluindo, ou não está. Mas de qualquer maneira, está aprendendo. Mesmo que faça toda a força do mundo para parar de evoluir, não adianta. Está evoluindo mesmo fazendo força. Ele está deitado no chão sem fazer nada, mas não relaxa. Está contraindo tudo. Ele está aprendendo. Está aprendendo. Se ele relaxar, ele aprende mais fácil. Aprende mais e mais fácil. Mas, quer contrair? Quer segurar o chão? Para não afundar no chão? Não tem problema. São escolhas pessoais. Vai aprendendo. Vai se iluminando. Um dia ele percebe que ele e o chão são a mesma coisa. Então ele não precisa segurar o chão. Está tudo certo. Se tem uma tragédia, é essa resistência que é colocada em aceitar o vulvê. Se tem algo que não precisaria ser desta forma, mas, como já se falou, tudo bem, faz parte ser assim. Não precisa ser assim. É possível ser benevolente e evoluir sem necessidade de sofrimento. Mas são escolhas individuais. Mesmo quando você está dentro de um entorno difícil, as oportunidades existem. Cada um cria o seu próprio universo particular em termos metafísicos. Cada um cria a sua própria realidade. Teve um terremoto na Califórnia, metade do prédio ruiu. Metade ficou em pé e metade ruiu. Uma mulher sentiu um balanço, né? Tremeu tudo. Ela saiu na varanda para olhar o que tinha acontecido. Ela estava na metade que ficou em pé. Aí ela olhou e não tinha mais a outra metade do prédio. Para ela não aconteceu nada. E para os outros, aconteceu. Porque cada um cria a sua realidade. N variáveis envolvem isso. Aqui não ruiu e aqui ruiu. N variáveis. N questões envolvidas nisso. Então, mesmo numa situação muito difícil, pode-se progredir. Eu já contei uma história. A pessoa estava presa num campo de concentração e visualizava que morava numa cidade fora daquele país. Um dia, os guardas erraram a contagem das pessoas que saíram e aí essa pessoa saiu e não voltou mais. E os guardas, como tinham errado a contagem, eles não perceberam que a pessoa foi embora. E a pessoa foi andando, atravessou a fronteira e foi morar na cidade onde ela tinha imaginado que iria morar. Então, uma coisa extremamente improvável acontece. Tem N exemplos desse tipo. Não existe situações insolúveis. Mas é preciso mudar a forma de ver o mundo, a forma de ver a vida, a visão de mundo. Não importa a dificuldade externa que exista. Todos precisam de produtos e serviços, falando em termos econômicos. Todos precisam de produtos e serviços. Isso jamais desaparecerá. Sempre existe mercado para algum tipo de produto ou serviço. A demanda não acaba nunca. Basta que você produza ou preste o serviço para o qual existe demanda.
Abre a mente, fica calmo, pensa, raciocina, sem emoção, calmamente, filosofa. Imagina o que eu posso fazer, o que tem mercado, que alternativas eu tenho, com os recursos que eu tenho. Cada um tem recursos para fazer, para começar a progredir. Veja o seguinte exemplo. Um mendigo de rua, mora na rua, ele pede esmola no farol. Se ele pedir esmola da maneira correta, de boa vontade, educadamente, tratando bem os motoristas, sorrindo, agradecendo, o que acontece? Veja, ele só está pedindo esmola, ele ainda não está vendendo nenhum chocolate no farol, nem balinha. Ele só está pedindo esmola, ele não tem capital nem para comprar as balinhas para vender no farol. Ele está vendendo só, né, a presença dele e a necessidade dele. Ele está lá pedindo ajuda. Se ele pedir ajuda da forma correta, tratando bem o motorista, tratando bem a pessoa de quem ele precisa ajuda, se for um farol de 30 segundos a cada hora, porque tem 120 faróis, 120 vezes param 20 carros, 30 carros, para quem ele pode pedir. Se 10% derem algum dinheiro para ele, 10% das vezes, a cada farol, faz o cálculo de quanto que dá isso. São 120 paradas por hora. Se ele ficar 8 horas fazendo isso, perceberam? Dá 960 paradas. Se 10% ajudar, uma vez, em cada, vai dar 96. Se as pessoas derem R$1, são 96 reais por dia. 10 dias, dá 960. 20 dias de trabalho, pedindo esmola, dá quase R$2.000. Sem vender nada, só pedindo ajuda. Dá para levantar um capital ou não? Com esse dinheiro ele vai lá, compra as balinhas e compra os chocolates e pendura nos carros. Aí vende mais. Calcula quanto pode dar de faturamento vender algo num farol 8 horas por dia. Pois é. Não existe falta de oportunidade. Mas ele não pode ficar se lamentando, ele não pode ficar xingando, ele não pode ficar com ódio, com raiva, com ressentimento, com inveja, ele não pode ter sentimentos negativos, ele tem que estar bem, certo? Sorrir, que ele será ajudado. A maioria imensa das pessoas tem compaixão por aquele que sofre. Todo mundo que pode ajuda. Com centavos ou não, ajuda. Então não há problema, mesmo numa situação extrema desta, não há problema para a pessoa levantar os recursos que tem para começar um negócio. E depois ele vende, e depois ele expande as vendas. Faz qualquer negócio que queira, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quantas histórias existem de situações extremas como essa? Autores de livros de autoajuda famosíssimos eram mendigos, estavam numa situação de mendigo e saíram dessa situação e progrediram e ficaram ricos. Então não importa o entorno que seja. Não importa. É preciso desfocar do problema e focar a solução. Isso é fundamental. Não pôr foco no problema. Pensar em dívidas não pagará as dívidas. Pensar em ganhar, sim, gerará. Vamos pensar em ganhar, trabalhar, estudar o máximo possível, não gastar, poupar, viver de uma maneira simples, que todas as questões financeiras serão resolvidas no devido tempo. Economia é uma coisa muito simples. Você ganha e poupa no mínimo 10% do que ganhou. E essa poupança gerará um juro composto. Juro sobre juro, sobre juro, sobre juro. Basta poupar. Basta não fazer dívidas. Basta ter controle emocional para não fazer dívidas. E para adiar a gratificação. Primeiro você junta, depois você compra. Adiar a gratificação. Isso é extremamente importante. Dá para esperar um pouco para ter a TV que se quer, para ter tal coisa? Se a pessoa é capaz de fazer isso, de poupar, guardar, viver de uma maneira simples, porque ela está resolvendo as questões da sobrevivência econômica dela, econômico-financeira. Se ela está trabalhando para ser independente financeiramente, se ela tem esse objetivo. Então, a primeira coisa sempre que se fala é definir um objetivo para se ter algo para se colapsar. Onde se quer chegar? O que se quer fazer? O que se quer conquistar? O que se quer crescer? O que se quer expandir? Etc. Em tudo.
Definido isto, faz-se um plano para conseguir aquele objetivo. Um plano de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Um cronograma. E passo a passo, dia a dia, faz-se o que é necessário para daqui a 30 anos conseguir aquilo que se almeja. Estudar um assunto. Se a pessoa escolhe um assunto e estuda isso, um livro, 2, 3, 5, 50, 100, em quanto tempo ela será uma autoridade naquele assunto? Bom, se ela ler 6 livros sobre um determinado assunto, ela já está na frente da maioria sobre aquele assunto. Mas se a pessoa se dedicar a estudar um assunto, em 5 anos, ela é uma autoridade naquilo ali. Em 10 anos, praticamente, no mundo inteiro, ninguém terá o conhecimento que essa pessoa terá sobre este determinado assunto. É a especialização. Em 10 anos, ninguém no planeta conhecerá tanto quanto aquela pessoa sobre aquele assunto. Se a pessoa viverá 70, 80, 90, 100 anos, o que significa 10 anos de investimento para dominar uma matéria, um assunto, neste nível que eu estou falando, mas ninguém sabe o que você sabe naquela área. Então, não é nada impossível. É uma questão de ter determinação e dedicação. Isso custa tempo. Tem que se adiar a gratificação de determinadas coisas para se poder dominar um assunto, para se desenvolver um negócio, para ficar independente economicamente. Tudo tem um preço em termos de tempo e energia, mas todos podem fazer isso. Não existe ninguém impedido de fazer isso. Ninguém está impedindo o progresso de ninguém. Só depende da pessoa mudar a visão de mundo que ela tem. Em nenhuma dimensão da realidade existe impedimento para que os seres progridam. O conhecimento, o sentimento do Wu-Wei está à disposição de todos os seres do universo. A ideia é que todos os seres cheguem a sentir o universo desta forma, deixar o fluxo acontecer naturalmente.